Aí, ó, professor Lustosa na área, de Casa Nova, isso mesmo, pode ver que o estúdio deu uma pequena repaginada. Se você olhar aqui, nós temos um cenário um pouquinho diferente, foi recomposto, não é isso? Porque eu me mudei, eu lembro que eu falei para vocês, né? Não tive presente na terça-feira, na terça das bancas, exatamente por conta disso, estava sem internet, estava ainda estruturando as coisas e hoje consegui já me estabelecer e amanhã volta a uma rotina normal, não é isso? Mas hoje, quinta-feira, sempre dia de aula também, e a gente vai procurar sempre manter a terça e a quinta fixas e o sábado eventualmente com as revisões, não é isso? Terça das bancas, pensando para esse ano falar de bancas que estão com editais abertos, mas que não com provas tão iminentes. Na quinta e no sábado fazer revisões de provas que estejam iminentes. Por exemplo, hoje, agora, dia 23 de janeiro, nós vamos falar, olha, bem lembrado, hoje seria aniversário da minha avó, mãe da minha mãe. A minha avó estaria fazendo 102 anos hoje, se fosse viva, obviamente. Mãe da minha mãe, acabei de lembrar, dia 23 de janeiro, olhei aqui agora. E como eu estava falando, a gente tem uma prova da Paraná Previdências, agora dia 26. E eu lembro que no ano passado eu fiz uma revisãozinha da Sanepar, também Instituto AOCP, Banco Instituto AOCP, e alguém pediu sobre fazer alguma coisa pensando na Paraná Previdências, atendendo a pedidos, em respeito a vocês que nos acompanham, e com prova iminente e um bom concurso, por bem dizer, não é isso? Um ótimo concurso para quem é do Paraná, não é isso? Então eu vou falar aqui hoje da Banca Instituto AOCP e fazer uma pequena revisão pensando na Paraná Previdências, não é isso? Amanhã, se for o caso, eu anotei aqui os concursos que a gente vai ter agora no dia 26, eu tenho também a PC de Minas, que a gente já fez uma aula semana passada pensando nisso também, e eu tenho o TCE de Roraima e o ISS de Porto Alegre. Então eu vou tentar me organizar nesse sentido para que a gente possa eventualmente estar atendendo a todos esses editais aí que estão com provas marcadas agora para o dia 26. PC Minas Gerais até já fiz semana passada, não é isso? Agora TCE Roraima e ISS Porto Alegre, a gente vai ver se amanhã e se sábado a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido também. Beleza? Dito isto, antes da gente começar, curte, compartilha, comenta. Canal Método Segue a Regra, aprendendo com questões, aprendendo por questões. Layout novo do nosso estúdio, muita coisa não muda porque a gente tem na nossa composição os livros que a gente escreveu, os livros que a gente lê, livros das disciplinas, cursos na verdade, que nós temos formação inclusive, né, isso, e damos aulas também. Então, e um outro apetrecho ali que é da questão do professor de uso, né? Isso agora com uma mesa aqui de lado, uma mesa onde eu tenho inclusive 2 cadeiras onde a gente pode dar aula. Não vou dizer que dá para fazer um podcast, né? Mas vai que, né? Vai que a gente consegue nesse estúdio inclusive fazer um podcast. A mesa é possível, a gente só reposiciona as câmeras se for o caso e traz aí eventualmente alguns convidados para se sentarem à mesa e a gente bater um papo. Estou morando em Sorocaba agora, São Paulo, tá certo? Saí de Cascavel, no Paraná. Tá? Antes que perguntem, não saí do Alfacom, continuo dando aula, mas as aulas são remotas, a grande maioria. No presencial, eventualmente pela distância e pela questão o interessante ter aula uma vez por semana, não 10 aulas numa semana só de lógica, fica muito ruim. Então a ideia é que outros professores assumam lá a matéria, né? Isso, e quando a gente estiver lá, até porque famílias estão lá, minha família, a família da minha esposa, a gente dá uma passada lá e faz uma participação lá no presencial, tá certo? Assim como estou no Alfacom, estou no Que Concursos, estou no Direção, estou no Faz Questão, tá certo? Estou aqui no meu canal e quem me chamar, se me chamar e for interessante e a gente puder contribuir com os nossos alunos, a gente vai contribuir. Porque a ideia do professor Lustosa, pelo que ele entende e faz desde quando estuda para concurso, mas principalmente quando trabalha para isso, é ajudar vocês que precisam a chegar onde também eu já cheguei e sei que é muito bom. Beleza? Então, curte, compartilha, comenta. Curte, compartilha, comenta. E vamos aí para
os nossos trabalhos de hoje. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, não é isso? E aí, raciocínio lógico e matemática, Paraná Previdência, Banca Instituto OCP, edital na tela, resolução de problemas com fração, conjuntos, porcentagens, sequências, equação e função de primeiro grau, razão, proporção, regra de 3, sistema de equações, proposições, conectivos, equivalência, aplicação lógica, argumentos válidos e quantificadores. Não vamos falar de tudo. Nossa prova tem 5 questões, nós estamos falando da prova de técnico administrativo, prova de nível médio, prova da tarde, do domingo, são 60 questões, 60? Sei que são 5 de lógica, não é isso? Não vai te reprovar, acredite, não vai te reprovar, mas vai te classificar. É fato. A lógica, pensando no concurso da Paraná Previdência, o raciocínio lógico ele não vai te reprovar, não vai, nem um pouco, mas ele vai te classificar. Uma questão que tu fizer 2, 3, 4 que tu acertar, ou até mesmo mais 5, te colocam em posições muito melhores e com ótimas chances de ser chamado. Então, presta atenção nisso para que a gente consiga resolver a nossa vida. Considerando verdadeira a afirmação, todos os brasileiros se emocionaram com a final da Copa Libertadores. Então, é necessariamente verdade que ele disse para considerar verdadeiro e pediu é necessariamente verdade que. Em outras palavras, está pedindo uma equivalência lógica. E aí, quando eu olho as minhas respostas, eu vejo um sim na letra B, um sim na letra C, vejo um nenhum na letra A, um algum na letra B, na letra D, perdão, eu fico, tá, eu vou fazer a equivalência do todo com nenhum, ou do todo com o si, sendo que com o si não é uma equivalência direta, é uma implicação. Equivalência de todo com nenhum, todos os brasileiros se emocionaram com a final da Copa Libertadores. Equivalência de todo A e B, equivalência de todo A e B, com nenhum, é nenhum A não é B. Então eu teria que dizer que nenhum brasileiro não se emocionou. Nenhum brasileiro não se emocionou com a final da Copa Libertadores. Mas ali diz nenhum brasileiro torce pelo Boca Júnior. Mas peraí, não estamos falando de Boca Júnior. Estamos falando de Copa Libertadores. Ixi, Maria, professor, então nem deveria tomar termo a letra A. É verdade, como também não deveria tomar termo a letra E. Falou de Boca Júnior. Nós não estamos falando de Boca Juniors. Estamos falando de Copa Libertadores. Aí a letra D é uma negação. Mas a questão não pediu uma negação. Considerando verdade, é verdade que. Por verdade, equivalência. Se dissesse considerando como verdade é falso que, aí seria uma negação. Não foi. Então descarta a letra D. E aí eu fiquei com a letra B e C de si. E aí eu entendo, porque sei que todo A é B, implica em se A, então B. E aí eu vou ler que se é brasileiro, então se emocionou com a final da Copa Libertadores. Mas eu não tenho. Se eu não tenho, aí eu faço então a equivalência do si para o si, que é troca e nega. E aí, se não B, então não há. E aí, se não se emocionou com a final da Copa Libertadores, então não é brasileiro. Porque se é brasileiro, então se emocionou. Se não se emocionou, então não é brasileiro. E aí diz, se Eduardo não se emocionou com a final da Copa, então Eduardo não é brasileiro. Letra B. Uma ótima questão. Dentro do edital está nos quantificadores ou nas implicações lógicas. E ainda diria que pelas equivalências, dentro de assuntos que a gente poderia dizer que está no edital, está lá. Bonitão. Seguimos adiante. Vamos colocar aqui essa questão, todas do ano agora mais recente, 2024, não temos ainda prova de 2025, vamos ter agora dia 26 e já vamos ter questões a partir disso. Peço inclusive que me mandem a prova, para a gente fazer uma eventual correção. Quem tiver acesso à prova, vocês se me mandarem eu vou ficar feliz e vou conseguir resolver e até ver a possibilidade de recurso. Considerando que 65% dos indivíduos de certa família têm sangue do tipo A, e destes, preste atenção, e destes 64 tem fator RH negativo. Determine o percentual de indivíduos dessa família que tem sangue do tipo A com fator RH positivo. 65% tipo A. Se destes
deste 65%. 64 tem fator RH negativo, então 100 menos 64, 36% tem RH positivo. E aí destes, atenção a esta palavra, destes 65. Então 36 em fator RH positivo. Então sangue do tipo A, fator RH positivo, vezes 36%. Para a pergunta, não é isso? Tem sangue do tipo A com fator RH positivo. Sangue do tipo A é 65%, com fator RH positivo é 36 desses 65. Então, multiplique. E aí, 65 vezes 36, vamos ter que fazer. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 6, 36, 39. 3 vezes 5, 15, sobe 1, 18, 19. Dá 0, dá 4, sobe 1, 10, 3, sobe 1, 2. Então, eu tenho 2.340 dividido por 10.000. Um zero cai. Para cair, mais um zero para chegar no 100 no denominador, é só dividir por 10, tirar uma vírgula. Puxar uma vírgula, né? Tira um zero, puxa uma vírgula. Então, 23,4 sobre 100, que é 23,4%. E a nossa resposta, a letra E. Complicadinha essa, né, professor? Porcentagem. Tá aqui. Tópico 3. Com interpretação de texto. 65 deste 64, então 36 é positivo. Joga para lá, joga para cá. A coisa acontece. A coisa dá certo. Olha a próxima. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação equivalente. A. É falso dizer que algum candidato se inscreveu para o cargo errado. É falso dizer, está pedindo uma negação. É falso dizer, está pedindo uma negação. E eu vou negar que algum candidato se inscreveu para o cargo errado. Negar que algum A é B é dizer que nenhum A é B. Só que eu não tenho nenhuma com nenhum dentre as alternativas. Negação de algum A é B é nenhum A é B. Só que o nenhum A é B é igual a todo A não é B. E aí eu tenho todo na A e todo na C, perdão. E aí eu vou dizer então que todos os candidatos não se inscreveram para o cargo errado. Não se inscreveram para o cargo errado. Se eles não se inscreveram para o cargo errado, eles se inscreveram para o cargo certo. Se eles não se inscreveram para o cargo errado, não se inscreveram para o cargo errado. Eles se inscreveram para o cargo certo. E aí todos os candidatos não se inscreveram para o cargo errado. Ou todos os candidatos se inscreveram para o cargo certo. Resposta correta, alternativa de letra C. Talvez a melhor questão que você vai ver aqui hoje. E apenas talvez. Muito boa. E pode estar na tua prova. Tranquilamente. Se liga que é falso dizer é, em outras palavras, um pedido de negação. Tá bom, professor, mas ele pediu uma equivalente. A negação é uma equivalente. Você negou algum A e B, observe o sinal, igual nenhum A e B. E aí fez a equivalência do nenhum com todo A não é B. Se fosse com nenhum, seria nenhum candidato se inscreveu para o cargo errado. Se nenhum candidato se inscreveu para o cargo errado, eu posso dizer que todos os candidatos se inscreveram para o cargo certo. Que é o todo A não é B. Nenhum A é B, com todo A não é B. E faz até sentido. Além de ser a regra, faz até sentido. O nome do nosso canal não é à toa, é Método Segue a Regra. O professor Lustosa fala muito sobre seguir a regra. E eu estou aqui aplicando a regra, botando a regra e aplicando e seguindo. Botando a regra, aplicando e seguindo. Tranquilo? Para a próxima, um condomínio residencial tinha 2/5 dos seus apartamentos com vista total para o mar. 2/5. 1/3 dos seus apartamentos sem vista alguma para o mar. Mais 1/3.
e os 28 apartamentos restantes com vista parcial para o mar. Diante dessas informações, quantos apartamentos têm vista total para o mar? Tá bom, tá ruim não. Só dá uma separadinha aqui. Esse 28 aqui, deixa ali por enquanto. Vamos ajustar aqui 2/5 e 1/3. Por MMC, como os dois números são primos, é só multiplicar um pelo outro. 15 dividido por 5 dá 3, vezes 2 dá 6. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1 dá 5. Quando eu somar, 11/15. E os 2/5 com vista total é os 6/15. Se eu tenho 11/15 aqui nos que tem vista total para o mar e nos que não tem vista para o mar, se eu fizer a diferença de 15, deixa eu melhorar aqui a information. Se eu fizer a diferença de 15/15 menos 11/15, eu sobro com quase 4/15. E esses 4/15 são esses 28 apartamentos. Agora pensa comigo. Se 4/15 são 28 apartamentos que têm vista parcial para o mar, os que têm vista total para o mar, 2/5 é os 6/15. Eu não preciso botar o sobre 15, porque é 4/15, 6/15. Então eu boto direto 4 e boto direto 6. Eu tiro o 15 ali porque ele vai só me atrapalhar. Tecnicamente ele vai só me atrapalhar. Então eu tiro o 15. Deixo o 4, tá para 28, o 6 tá para x. Fração no começo, regra de 3 agora no final. Diretamente proporcional. 4x, 6 vezes 28. 6 vezes 28. Vai multiplicar 6 por 28? Vou não. X é igual a 6 vezes 28 dividido por 4. Se eu simplificar 28 com 4, que eu sei, é 7. E se eu fizer 6 vezes 7? 42. Então, 42 apartamentos têm vista total para o mar. São 2/5 dos apartamentos que têm vista total para o mar. E 1/3 que não tem vista. E 28 apartamentos que têm vista parcial. Somei 2/5 com 1/3. Deu 11/15. Faltam 4/15. Então, esses 28 apartamentos que têm vista parcial são esses 4/15. E aí, os que têm vista total, que são 2/5, na fração proporcional ao 15 é 6/15. Aí eu tenho 4/15 correspondem a 28, 6/15 correspondem a x. Eu não botei o 15 porque é só desnecessário trabalhar com a fração. Eu trabalhei só com a ponta do 4 e do 6. E achei 42. Matemáticazinha querida. Se eu voltasse ali no edital, resolução de problemas com frações. E no final ainda uma proporção. Bem de boa. Agora, olha essa. Considere que sempre é verdadeira a afirmação. Se o candidato tiver vontade de vencer e tempo de estudar, então, subentendido, certamente passará no concurso. Caso o candidato não tenha passado no concurso, para a lógica, sempre será correto afirmar que, presta atenção, se tiver vontade de vencer e tempo de estudar, então passará. Considere como verdadeira. Está na mão. Agora diz para mim. Caso o candidato não tenha passado. Passado é falso. Condicional. Verdadeiro. No condicional verdadeiro, se o consequente é falso, ele obriga o antecedente a ser falso. No condicional verdadeiro, a questão diz, considera que é sempre verdadeiro. Condicional verdadeiro. Se o consequente é falso, não tenha passado. Obriga o antecedente a ser falso. Não é isso? O antecedente é um e. Para ser falso, uma das duas pode ser falsa, ou as duas podem ser falsas. Uma das duas pode ser falsa, ou as duas podem ser falsas. E aí? O candidato não teve tempo de estudar. Pode ser. O candidato não teve vontade de vencer. Pode ser. O candidato teve tempo de estudar. Pode ser. O candidato teve vontade de vencer.
Pode ser. O candidato não teve tempo de estudar ou não teve vontade de vencer. Tá certo. Aqui. Porque ou ele não teve tempo, ou ele não teve vontade, ou as duas coisas. Preste atenção. O antecedente é falso e é um E. O E, para ser falso, uma das proposições sendo falsa já resolve. Mas pode ser as duas também. Só que aí, quero te mostrar uma outra forma de fazer. Letra E. Porque não teve tempo ou não teve vontade, um dos dois, mas eu não sei qual dos dois. E aí na letra A disse uma, na letra B disse outra. Qual das duas? Na letra E disse as duas. Mas eu vou te mostrar um pouco melhor. Tempo e... Perdão. Vontade e tempo. Não é isso? Vontade e tempo. É falso, pelo que a questão disse. Para transformar numa verdade, e é o que eu estou buscando, via de regra, pela minha resposta para as alternativas, o que eu posso fazer é negar. Quando eu nego falso, vira uma verdade. Diga-se de passagem, se a questão me diz que é verdade, as alternativas, o que ele está buscando é outra verdade. Acredite, o que ele está buscando é outra verdade. Não teve tempo de estudar, se for verdadeiro, ou já dá verdade. Não teve vontade de vencer, se for verdadeiro, ou já dá verdade. Está buscando uma verdade. E aí quando eu nego o que é falso, vira verdade. Negação do E é um ou e nega tudo. Não teve vontade ou não teve tempo. Não teve tempo ou não teve vontade. E no E e no ou a ordem não importa. A e B é igual a B e A ou B é igual a B ou A. Tá feito. Tá chique. Tá bonito. Tranquilo? Um pouquinho mais trabalhosa. Um pouquinho mais trabalhosa. Detalhe, atenção, letra I. Não tenho como garantir a A, não tenho como garantir a B. A C e a D poderíamos dizer até que está errado, porque como é falso, uma das informações tem que ser falsa. E ali na D, na C e na D está como está afirmando, não negando. Né? Falso ou por negação. Bem interessante. Bem interessante. Pode cair na minha prova, professor? Está no edital. Está no edital. Aliás, bem querido, considere a sequência 1UFS5. 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 Observe que ela está se repetindo. 1UFS5. 1, 2, 3, 4, 5. Está se repetindo de 5 em 5. Ele quer o termo na posição 999. Divida 999 por 5. Ache 1, 5, dá 4. Baixa o 9, 9. 45 dá 4. Baixa o 9, 9. 45 dá 4. Sobra 4. Eu tenho 199 vezes a sigla 1UFS5 e mais 4 letras da próxima sequência. Nesse tipo de questão, meu olhar sempre está no resto. Aqui é 199 vezes que aparece 1UFS5, que tem 5 letras. E o resto, mais 4 letras da próxima sequência. E aí, por mais 4 letras da próxima sequência, 1, 2, 3, 4. Letra D. É o S. Professor. Gostei. Aqui no edital, me permita te mostrar, eu estou falando do tópico 4, sequências com números, figuras, palavras. Letras, palavras, letras, figuras. É isso. Agora, vejamos 2023. 3 questõezinhas para complementar o assunto, para a gente poder estar dentro ali do que foi pedido no edital, tentando abarcar um pouco mais, apesar de ser só 5 questões, a gente vai trazendo aqui um pouquinho mais, 9 questões a gente vai resolver para
ver como a gente consegue gerenciar essa situação e no que aparecer na prova a gente resolve. Sabendo que 45 funcionários trabalhando 7 horas por dia levam 16 dias para concluir uma certa atividade, determine quantos funcionários serão necessários para executar a mesma atividade em 12 dias com jornada de 10 horas. Funcionários, horas e dias. 45 funcionários, 7 horas por dia, 16 dias. Em 12 dias, 10 horas por dia, X. Fixa o X e pergunta dos outros para o X. Se eu trabalho mais horas por dia, de 7 vou a 10. Trabalho 7 horas, trabalho 10 horas. Se eu trabalho mais horas por dia, preciso de mais funcionários ou de menos funcionários trabalhando? Professor, trabalha mais horas por dia, menos gente resolve o problema. Porque eu tenho mais tempo para trabalhar, com menos gente eu resolvo o BO. Se eu tenho mais horas por dia, eu preciso de menos gente trabalhando para bater ali a conta. Mais horas por dia, menos gente. Tenho mais tempo, então menos gente resolve. Então, se eu tenho mais horas por dia, menos gente. Grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Se é inverso, não é 7 sobre 10, é 10 sobre 7. Uma pergunta já foi. Agora vem comigo. Se eu tenho mais dias, não, professor, menos de 16 para 12. Se tu tem menos dias, precisa de mais gente ou menos gente trabalhando? Professor, se eu tenho menos tempo, eu preciso de mais gente? Eu não tenho. Eu tinha 16 dias, agora eu tenho 12. Eu preciso acelerar esse trabalho. Preciso de mais gente trabalhando. Se tu tem menos dias, tu precisa de mais gente. Também inversamente proporcional. Aí orienta as setinhas para o inversamente ao contrário do que está na do x. Se na do x está para baixo, no inversamente fica para cima. E é 12 sobre 16. Se liga. Agora está fácil. Simplifica 12 e 16 tudo por 4, dá 3 e dá 4. Simplifica 10 e 4 por 2, dá 2 e dá 5. E aí, vem aqui com 45 sobre x, 5 vezes 3 é 15, 7 vezes 2 é 14. Na igualdade, você pode simplificar numerador por numerador, tudo por 15 dá 1 e dá 3. Quando você fizer meios por extremo, 3 vezes 14, 42. Então, você não vai precisar mais de 45, mas apenas de 42 funcionários. Regra de 3. O grande lance da regra de 3 é avaliar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais e posicionar essas frações da forma correta para fazer a conta certa na proporção. Não é isso? Aí quando você jogou ali, se eu tenho mais horas, preciso de menos gente. Mais horas, menos gente. Inversamente. Se eu tenho menos dias, mais gente. Menos dias, mais gente. Também inversamente. Inverte, calcula e vai. Foi pra conta. Queridinha, se vier na minha prova, agradeço. Agradeço. Próxima, muito boa. Conjuntinho. Tá no edital? Tá ali, ó. Deixa eu voltar aqui para você. Conjuntos. Tá no edital. Vamos quase no edital inteiro aí, circuitando. Diz assim: considere os conjuntos A, B e C, dados que de tal maneira A, 11, 13, 14, 15, B, 14, 15, 16, 17, A, interseção B, interseção C, 14. Além disso, sabe que os números 17, 18 e 19 são elementos de C, mas não de A. E que os números 13, 18 e 19 são elementos de C, mas não de B. Se liga. Então, determine o número de elementos do conjunto C. Provavelmente eu tenho a seguinte situação: A, B e C. A interseção dos três tem o 14. No A tem o 11, o 13, o 14 e o 15. E aí no B tem o 14, o 15, o 16 e o 17. Agora se liga na parte que nos interessa. São duas. Sabe-se que os números 17, 18 e 19 são elementos de C, mas não são de A. 17, 18 e 19 são de C, mas não são de A. Só que preste atenção numa coisa. O 17 está no B e o 17 está no C. São elementos de C, mas não são de A.
Então aqui veio 17. E aí, provavelmente aqui, 18 e 19. Se ligou? Ligou? Agora presta atenção na próxima. E que os números 13, 18 e 19 são elementos de C, mas não de B. Opa! Opa! E eu vi também aqui o 13. E vi aqui o 13. Tá no A e tá no C. Opa! Aqui é o 13. E o 18 e 19 estão ali no C. São elementos de C, mas não são de B. 18 e 19 só no C. Aí quando eu olhar para o A, aqui tem o 11. Quando eu olhar para o B, aqui tem o 16. E se tu olhar bem direitinho, olha aqui o 15 e olha aqui o 15. Verdade, olha só. O 14 já está ali. Então nem vou marcar o 14, o 14 já está ali. É verdade. Olha, professor. Aqui dá o 15. Organizadinho aí, ó. Olha aí. 11, 13, 14, 15. 14, 15, 16, 17. Aí o 14 está para todo mundo. E aí o 13, 18, 19 é de C, mas não é de B. Então o 13 tem no A e tem no C. 17, 18, 19 é de C, mas não é de A. Então 17 está no B e no C. 18, 19 só no C. Mas a pergunta é o número de elementos do conjunto C ao todo. Não só de C, mas do conjunto C todo. 13, 14, 17, 18, 19. 5 elementos. Por 5 elementos, a alternativa de letra E. É só estruturar. Estruturou, foi. Estruturou, foi. Conjuntos não tem segredo. Estrutura a informação, resolve a questão. Estrutura a informação, resolve a questão. Fechou? Última questão do dia, para a nossa revisãozinha. Entre as equações a seguir, a única que representa uma reta crescente, que passa pelo ponto P07, XY07, é crescente. Crescente AX mais B igual a Y. Ou Y, deixa eu melhorar, até para não ficar... equação, função, função, equação. Y é igual a AX mais B. É do primeiro grau. Para ser crescente, A maior que zero. A maior que zero, aqui, aqui, aqui e aqui. Só que com um detalhe. Deixa eu te mostrar. Se tu colocasse aqui, tu teria 2y igual, jogando para lá, menos 3x menos 14. Então o A não ficaria positivo. Ficaria negativo. Então corta aqui, corta aqui. Agora, aqui, numa dessas duas, aqui não dá. Não, professor, aqui dá. Não, aqui não dá. Aqui embaixo não vai dar. Mas já te mostro. Numa dessas duas, se tu pega menos 2y, vou pegar aqui a de cima, aqui a letra C. Menos 2y é igual a menos 3x menos 14. Quando eu multiplicar por menos 1, 2y é igual a 3x mais 14. Opa, olha o A positivo. 3 positivo, não quiser. Professor. Se liguei. Se liguei ali, se liguei. Então é a C ou é a D. Por que que aí não é? Porque menos 2y é igual a 3x mais 14. Quando eu multiplicar por menos 1, 2y é igual a menos 3x menos 14. Ficaria igual a letra A. Também não é a resposta. Ou é a C ou é a D. E agora, professor? Substitui o 7 e o 0. O 0 e o 7. 0 é x, 7 é y. Vamos na C. 3 vezes 0. 0. Menos 2 vezes 7, 14. Menos 14 mais 14, 0. Vamos para a letra C.
Poxa, professor. Só substituir. Uhum. Não, professor, não é possível. Não é possível sim. Só substituir. Não, professor, está errado. Não, não está errado. Só substituir. Letra C. Letra D. 3 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Menos 14, menos 14, menos 28. Não deu. Tinha que dar 0. Aqui, ó. E na letra B você consegue fazer igual a 0. Porque 2 vezes 7, 14. 14 menos 14 dá 0. Só que você lembra. Na letra B, o X, o A não é positivo. Não, professor, mas aqui ele está positivo. É. Mas quando tu arrumar, 3x passa para o outro lado da igualdade, fica menos 3x. Olha aqui, ó, a igualdade. Y é igual a x mais b. O x passa para o outro lado, ficaria menos 3x. Se liga. O A tem que ser positivo. Se liga. Essa é a mais chata. A melhor é essa aqui. Essa aqui. Todos os candidatos escreveram para o cargo certo. Essa é a melhor. A última é a mais chata. Mas está no teu edital, olha aqui. A equação do primeiro, função do primeiro grau. Tá lá. E aí, se eu posso te dizer, com alguma tranquilidade, substitui. Mas cuidado, letra B e C dá certo, dá igual a 0. E por que a letra B está errada? Quando eu passar o 3x para o outro lado, ele fica menos 3x. Já na letra C, quando eu passar fica menos 3x, mas ficou menos 2y. Quando eu multiplicar por menos 1, 2y é igual a 3x mais 14. Aí o 3 fica positivo. Tem que prestar atenção. Isso é função de primeiro grau, equação de primeiro grau. Chata, horrível. Mas se tiver na tua prova, tu tem que fazer. Tem. Se tiver na tua prova, tu tem que fazer. É um ponto que faz toda a diferença. Olha lá. Obrigado, Ua. Olha para mim. Look my eyes. Um ponto faz toda a diferença na tua classificação. Não vai te reprovar. Já falei isso no começo da aula. Mas vai te classificar. E a classificação faz toda a diferença. Tamo junto? Videozinho um pouco mais longo, é revisão, não é isso? A nossa ideia de fazer vídeos curtos não foi abandonada quando a gente começou esse canal. A ideia era fazer vídeos curtos, né, de até 12 minutos, de 8 a 12 minutos, de 7 a 12 minutos. Mas por revisão não dá para fazer vídeos tão curtos assim. E aí a gente vai entre curtos e longos, longos e curtos. A ideia é contribuir. E aqui, pensando no Instituto AOCP, Paraná Previdência, o pedido que me fizeram, inclusive, quando eu fiz a questão das revisões da Sanepar, está aqui, entregue. Agora aproveita, manda a brasa e dia 26 faz teu nome. Como diz um grande amigo meu, delegado Daniel Pedro, faz teu nome. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar. Método segue a regra, aprendendo com questões. Tamo junto e vamos. Valeu!